Boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Mais uns minutinhos a gente começa, tá? Só um pouquinho. Só um instante, pessoal. Estou ajeitando aqui. Pronto. Tá joia. Muito bem. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos e a gente começa, tá? Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. Boa noite, Helena Aparecida. Boa noite, Érica Tacano. Thelma Reis, boa noite. Maria Marques, boa noite. Nani Mendes. Ordônio Sanches. Judo Marcos. Cristineide Araújo, boa noite. Elianice Ribeiro, boa noite, de Itubiara. Boa noite, Helena Aparecida. Isabel Cristina, boa noite. Maria Marques, boa noite. Raquel Ferreira, boa noite. Marli Capitani, boa noite. Marcos Dias, da Carolina do Norte, boa noite. Marli Ângelo. Marcele Souza, boa noite. Maria Lúcia Xavier Ferreira, boa noite. Fátima Boeri, boa noite. Maria Marques, Maria Fátima, Lana Mendes, Miriam Ribeiro, boa noite. Lourdes Aboboreira, boa noite. Lu Bonfim, Daiane, Wanda Galhardo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Magali Neves, Adriana Conceição, Fernanda Menezes, Juliana Modena, Geraldo Magela, boa noite, de Uberlândia, né? Roxane Cardoso, boa noite. Cleia Faveta, boa noite. Marli Ângelo, de Jacareí, São Paulo. Hilary Calixto, boa noite. Maria Fátima, Inês Lindolfo. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem eu não citei, sinta-se abraçado. Que Jesus abençoe a todos, pessoal. Vamos fazer a nossa prece já, 20 horas, né? Vamos iniciar. Vamos lá, né? Peço então a ajuda de todos, para que todos juntos possamos, unindo os nossos pensamentos, unindo os nossos sentimentos, possamos então elevar a sintonia, alcançando as correntes de pensamento que vibram em toda parte, em todo o universo, nos perpassam o tempo todo. E nós podemos captar essas correntes, passando a permutar elementos, a compartilhar conteúdos com essas correntes de energia, de pensamento,
absorvendo não apenas informação, mas absorvendo também amor, paz, luz, serenidade, elementos vitais para a nossa harmonização neste planeta. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos juntos novamente, nós do plano material e os amigos espirituais, em Teu nome. Que possamos auxiliar aqueles que sofrem, tanto na matéria quanto na vida espiritual, que se debatem em aflições inúmeras, em dores terríveis, em angústias, que todos possam ter suas dificuldades atenuadas, Senhor. E que este momento de oração, de reflexão e de paz possa ser um ponto de luz em seus caminhos. Que assim seja, Senhor. Boa noite novamente, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Camargo, né? Alguns de vocês já nos conhecem. Estamos aqui todas as sextas-feiras estudando o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, tá? Nós estamos no capítulo 24, Carinho Reparador, né? E o que está acontecendo? Que ponto que nós paramos aqui deste capítulo, né? Só fazendo um breve retrospecto. O que está acontecendo? O Amaro era casado com a Odila desencarnou, né? O Amaro casou de novo, casou com a Zulmira, depois de algum tempo. A Odila não aceitou, ficou obsediando a Zulmira ali na casa do Amaro ainda, né? Na antiga casa do Odila e tal. Ela ficou obsediando muito tempo ali, a Zulmira. Até que o Clarencio, o André Luiz e o Hilário, junto com a irmã Clara, conseguiram socorrer a Odila. E aí, no plano espiritual, numa região de tratamento e tal, a Odila, ela se informou, ela observou o passado dela, alguns lances do passado dela. Ela se esclareceu a respeito do passado dela. E ela percebeu que todos eles ali precisavam valorizar aquela oportunidade, inclusive a Zulmira, não era à toa que ela estava ali junto do Amaro, tá? Então ela relembrou alguns lances do passado e percebeu que ela precisava ajudar, que ela estava atrapalhando, né? Ela estava obsediando a Zulmira, né? E a Zulmira ainda está meio combalida, né? A segunda esposa do Amaro. O Amaro também. Aí ela percebeu, ela melhorou o padrão vibratório dela, ela ainda está se melhorando, né, a Odila. E aí levaram o Amaro para conversar com ela no plano espiritual, né? Faz parte do reerguimento dela e também do auxílio à casa do Amaro. O Amaro precisa ficar bem para ele ajudar a Zulmira, né? E a casa deles se harmonizar, né? Então aqui ele está conversando com a Odila, né? No plano espiritual, levado ele até a Odila, e ele está ali desabafando diante da Odila. A Odila está melhor, né? Está com os pensamentos mais alinhados, tal. Eu vou pegar um pedacinho aqui que a gente já leu, tá? Mas só para gente rememorar aqui, né? Então, a esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora libanavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, amado, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos, né? A Odila agora consolando o amado, né? Antes ela estava bem desequilibrada, agora ela está consolando o amado, né? Falando que a nossa dor é agravada por nós mesmos, dependendo como que nós reagimos às situações, às dores, né?
Se a gente valorizar muito certo sofrimento, se a gente é, exagerar na autocompaixão, na autopiedade, a gente aumenta a nossa dor, sem precisar, né? Esse é o que a gente adiciona de sofrimento emocional. Tá? Tem o sofrimento que a gente vai passar normal e tem o sofrimento que a gente adiciona pelas emoções desgovernadas ainda, que nós não sabemos ainda controlar, então a gente acaba adicionando por exagerada dor, né? Aí ela fala assim: por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em veneno fel, em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Né? Tá corretíssimo o que ela está falando, né? Quer dizer, por que nós nos revoltarmos contra a lei divina? Por que não enxergarmos, né, a vontade de Deus na orientação dos nossos destinos? Né? Então, esse é o pensamento correto, né? É assim que a gente deve pensar em meio às dificuldades, em meio aos tormentos. É a maneira de mantermos a fé em Deus, acreditarmos, olha, Deus é perfeito, nós somos imperfeitos, Deus tudo sabe, nós nada sabemos. Deus sabe o que eu preciso e eu geralmente nem sei o que eu quero. Né? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, nós vamos nos alinhando, né, com discernimento, com compreensão, diante dos fatos que nos ocorrem. A gente para de brigar com a vida, a gente para de brigar com a nossa realidade, a gente para de brigar, a gente se esforça assim por melhorar, mas a gente para de brigar contra os fenômenos que ocorrem na nossa vida, né? As dificuldades, os problemas, porque, como diz Joana de Ângeles, eles fazem parte do fluxograma da evolução. As dificuldades fazem parte. Né? Nós não vamos ficar cultivando as dificuldades, mas vamos entendê-las como algo importante também para o nosso crescimento. Né? Certo? Aí ela diz assim, né? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra, para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Né? Então, Odila novamente emitindo aqui conceitos verdadeiros. Né? Quer dizer, nós não temos sabido o que a gente tem chamado de amor, frequentemente tem sido expressão de possessividade, expressão de carência, expressão de ciúme, expressão de despeito, né? E muitas vezes a gente chama tudo isso de amor. Né? A gente denomina como sendo amor, mas a nossa atitude são essas atitudes às vezes negativas, né? Perante quem a gente diz amar, né? Ou perante as pessoas em geral. Então, lembrando que o amor é sacrifício na Terra. É muito comum as pessoas falarem assim, eu não amo mais, então eu vou separar porque eu não amo mais. Ok, você percebeu que não ama, né? Você percebeu que não ama. Isso já é o primeiro passo, né? Você percebeu, eu descobri que eu nunca amei. Descobri que eu não amo e que eu acho que eu nunca amei. Ótimo, então vamos agora começar a amar? Mas peraí, Alexandre, não estou entendendo. Como é que é esse negócio de... Eu não amo, como é que eu vou amar se eu não amo? Então as pessoas acham que o amor é aquele encantamento, aquela paixão, aquela coisa que ou você ama ou não ama, né? E se você não ama, então vamos separar porque eu não amo, pronto, acabou, né? Só que amor, como está dizendo aqui, amor é sacrifício também, né? E principalmente quando você passa a fase do desejo somente, da atração somente, da paixão, do encantamento, da sedução, e você começa a conhecer o outro, nas dificuldades do outro, aí que começa a aparecer o amor. Aí que deve começar a aparecer o amor. Como assim? O amor compreensão, o amor paciência, o amor renúncia, o amor, entendeu? Atenção, carinho, respeito.
né? Porque a gente fica preso àquela ideia do amor, desejo, né? Eu ou tenho ou não tenho. O amor, paixão, ou tenho ou não tenho. Mas aí que começa o amor de verdade. É aí que a gente vê quem ama de verdade ou não. E muitas pessoas, quando entra essa etapa, aí elas já querem sair fora. Não, eu descobri que eu não amo, eu não amo, não amo, e não quero amar também, poderia dizer, né? Eu não quero exercitar o amor. Eu não quero construir o amor, eu não quero, né? Todo mundo tem uma construção, né, Ana Cláudia, é verdade. Todo mundo tem o direito de viver com quem quiser. Se não quiser mais viver com a pessoa também, tem o direito de não querer, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhuma restrição às separações. Cada caso é um caso. E cada caso pode ser avaliado apenas pelas pessoas que viveram aquele caso. Não pode ser avaliado por nós de fora. Cada caso tem que ser olhado apenas pelas pessoas que estão passando pelaquela situação. Nós podemos olhar os nossos casos, né? O meu caso pessoal, o caso de vocês, né? Cada um de vocês olhar para o seu caso e ver o que que você pode fazer para melhorar, né? Mas vamos lá. Então, nós não temos sabido viver esse amor, sacrifício, né? Amado, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Então aqui a Odila já está entendendo como é que funciona. Todos nós precisamos ceder alguma coisa, se nós quisermos também obter outras. É da lei, que é dando que se recebe, é da lei. Isso aqui não é uma questão de egoísmo, né? De utilitarismo, não é essa questão. Mas é imprescindível, a gente tem que acalmar o coração. Às vezes o nosso coração está turbilhonado, ele está desorientado, ele está aflito, querendo resolver as coisas imediatamente. É preciso acalmar o coração. Até para que a gente possa analisar as situações com mais clareza, com mais justeza, né? A gente precisa acalmar o coração. Ok. Certo, pessoal? E aí ela diz, né? É indispensável ceder de nós, né? É indispensável ceder de nós a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos, né? Então é indispensável que a gente ceda em alguns aspectos para que a gente receba em outros. Por exemplo, a Odila, por que ela está falando isso? Porque ela estava lá obsediando a Zulmira, ela estava lá não querendo arredar o pé do seu antigo lar na terra, da sua família na terra, do seu marido na terra, ela não queria arredar o pé. Então, ela percebeu que ela tinha que ceder. Ceder o marido à segunda esposa, ceder o próprio lar, que ela precisava se desligar, que ela não estava mais na vida material, que ela precisava se desligar dessa situação que ficou na matéria. Embora ela amasse o marido, a filha, né, que estava lá e tal. Para quê? Para que ela pudesse receber um pouco de paz, para que ela pudesse encontrar o filho dela, o Júlio, que também está no plano espiritual. Enquanto ela não cedia, o egoísmo dela, o orgulho dela, distanciava ela do filhinho dela, que também está no plano espiritual. Ela não conseguia ter vibração para sintonizar com o filhinho dela, né? Então, por isso que ela está dizendo, é preciso, amado, a gente ceder alguma coisa se a gente quiser obter outras. Por isso que os Espíritos explicam para a gente que Deus sempre concede mais alegria àquele que sabe renunciar. É aquele que sabe renunciar a algumas coisas que ele quer, algumas coisas que ele até precisa, tal, mas ele renuncia em benefício de outros, né?
essa pessoa sempre terá mais alegria pelo fato de aprender a renunciar, porque isso traz uma sensação boa para a gente, de estar privilegiando primeiro a alegria dos outros, o bem-estar dos outros. Isso traz paz para a gente, isso traz alegria para a gente, porque a gente acaba se alegrando com a alegria dos outros, com o bem-estar dos outros, né? A gente acaba se sentindo bem, vendo que a gente está fazendo bem para os outros, né? Toinha, Toinha, desliga essa voz aí. Desliga essa voz aí e ergue o som do computador, tá? Desliga essa voz aí falando pra você se matar e ergue o som do computador para ouvir a minha voz aqui, tá bom? Vai se ligando ao estudo. E não fica comentando, tá? Não fica nutrindo isso que você vai percebendo. Vai desligando dessa voz aí, tá? E vai se ligando ao que a gente está conversando aqui, que você vai conseguir se equilibrar, tá bom? Você tem que ajudar também os espíritos para que eles possam te ajudar. Ajudar os espíritos bons, se ligando aos conteúdos bons, tá? Aí você vai ver que você vai melhorar, ok? Não fica se ligando a isso aí não, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui para a conversa da Odila. Senão a gente fica falando tanta coisa boa aqui, né? E aí vocês ficam ouvindo os espíritos falar, faz isso, faz aquilo, né? Desliga um pouquinho aí, concentra aqui no, participa, né? Opina sobre o que a gente está falando aqui, se envolva com o estudo, faça perguntas, né? Vai se envolvendo com o estudo para vocês se desligarem de situações negativas que estão ocorrendo aí com vocês, tá bom? Esse é o propósito da gente estar aqui, certo? Então vamos lá. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, ela falando, a Odila falando, na aspereza dos meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando nossa casa. Né? Você vê a Odila fazendo meia-culpa aqui, né? Falando abertamente o que ela estava fazendo. Né? Que ela estava cultivando sentimentos deseducados. Né? O que ela estava fazendo era uma deseducação, ela estava demonstrando a sombra, ela estava projetando a sombra, né? Demonstrando a falta de disciplina, a falta de educação espiritual dela. Né? E ela estava então cultivando o espinheiro do ciúme, atormentando o pensamento do amado e perturbando a casa onde todos estavam morando ali, né? Mas em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. E é isso aí, pessoal. A boa vontade é uma chave maravilhosa. Tá? A boa vontade, pessoal. A boa vontade faz milagres na nossa vida, tá? Se a gente cultivar a simples boa vontade, a vontade positiva, vai abrir possibilidades muito interessantes para a gente, para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, para a mudança da situação que a gente está vivendo, tá? Então a simples boa vontade, né? Tem até acho que é no Pão Nosso, se eu não me engano, que o André Luiz, o Emmanuel, coloca uma mensagem do lado da outra, assim, né? Uma em seguida da outra. Um fala boa vontade e outro má vontade. Dá uma olhadinha depois, vocês vão ver que interessante que é, né? Se alguém quiser até colocar nos comentários aí, pode até colocar para os outros verem, né? É facinho de procurar aí no PDF aí, né? Um chama boa vontade e logo em seguida má vontade. E aí o Emmanuel discorre o que uma faz e o que a outra faz. A boa vontade abre possibilidades interessantes. A má vontade complica tudo. Certo?
Então, ela teve essa boa vontade, né? E ela está dizendo aqui, né? Quero melhorar-me, progredir, reviver, né? Você vê que como muda, né, pessoal? Em poucos dias ela mudou bastante, né? A Odila mudou muito, né? O ferroviário, o Amaro, né, contemplou-a carinhoso e reverente e acentuou desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes, infortunado que sou. Sinto-me desarvorado e infeliz. Quer dizer, agora é o Amaro que está cansado mesmo, né? Ele está cansado, só está expressando coisas negativas, né? E a, e a Odila está ali consolando, orientando ele. Certamente, não sei se aqui vai falar, depois não lembro, né? Mas pelo conteúdo elevado que a Odila está expressando, eu acredito que ela está sendo. Talvez ele vá falar aqui mais para frente. Talvez os espíritos pudessem ver um fiozinho ligando o pensamento da Odila com o pensamento da irmã Clara, que está ali participando da conversa, né? Que às vezes os espíritos fazem assim, quando alguém está convalescente lá, aí chama um parente para ele conversar, ele começa a expressar uns conceitos assim elevados, né? Uns conceitos assim, parece até meio fora do normal para a pessoa, né? Aí o André Luiz fala assim, que ele observando melhor, ele via um fiozinho ligando a mente do orientador com a mente daquele que está convalescente, né? Que é o modo deles ampararem o pensamento do que está conversando com o encarnado, né? Para que naquele momento importante de consolo, naquele momento importante de auxílio àquele que está encarnado, eles dão aquela forcinha né, pro parente que está convalescente ali, para acalmar os ânimos do encarnado, né, para ajudá-lo e tal. Então a gente observa isso geralmente aqui nos livros, né? Aí, então o Amaro estava reclamando, né, que eles estão separados em dois mundos agora, irremediavelmente separados, né? Aí Odila continua respondendo a ele, né? Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador, já dando a dica para o Amaro, né? Eu busquei, eu também estava assim, Amaro. Eu também estava triste, eu também estava desesperada, vendo você aí, eu aqui, né? Mas aí eu, eu, eu utilizei, né, do silêncio da oração o roteiro renovador, né? Então isso ajudou muito ela, né? É uma coisa que a gente tem que fazer também. Ao invés da gente ficar reclamando, ao invés da gente ficar maldizendo, ao invés da gente ficar olhando para as questões negativas, silenciemos. Quanto mais a gente reclama, pessoal, pior fica, tá? Quanto mais a gente reclama, a energia da reclamação é muito ruim. É claro, a não ser que você esteja dentro de um processo terapêutico, você está conversando com um terapeuta, com um psicólogo, com um atendente fraterno, é lógico que você vai colocar os teus sentimentos, a tua realidade, as tuas queixas, é lógico que você vai falar a respeito do que você está sentindo, né? Então, isso é uma situação natural. Agora, no dia a dia, a gente ficar só focando no negativo e ficar só reclamando, pessoal, isso aí é como se a gente cultivasse uma energia muito ruim em que nós mesmos vamos sendo envenenados por essa energia que a gente mesmo cria, né? E que acaba também servindo de ligação, de conexão com os espíritos obsessores que aproveitam o fato da gente ficar reclamando o tempo todo, né? Então, experimentemos parar de reclamar. Experimentemos. O André Luiz, quando chegou no plano espiritual, um dia o Clarencio, esse mesmo Clarencio, né? Que está aqui ensinando o André Luiz, está aqui ajudando a Aldila e tudo mais. O Clarencio, o André Luiz estava no hospital ainda, aí o Clarencio
foi visitá-lo, né? E chegou lá, como é que você tá, André? Tudo bem? Tá melhorzinho, né? Aí o André Luiz, se vendo objeto do carinho do Clarencio, né? Aí ele desfiou o verbo, né? E falou que ele era a pessoa que estava sofrendo mais nesse mundo, né? Que ninguém terá sofrido tanto quanto ele, a separação da família, tal. E foi. E o Clarencio sentou, ficou esperando ele falar, tal. Daqui a pouco o André Luiz estava chorando, e tava. Aí o André Luiz parou e o Clarencio perguntou para ele, André, você quer de fato a cura espiritual? Você quer de fato a cura espiritual? Aí o André, enxugando as lágrimas lá, fez um sinal afirmativo, né? Ele fala assim, então aprende a falar menos de ti mesmo. Aprenda a falar menos de ti mesmo. E não observe as dificuldades como imposições esmagadoras. Porque a pessoa que só vê na vida as dificuldades é uma pessoa que padece de cegueira espiritual. Né? Vocês entendem, pessoal? Não quer dizer que a gente não possa falar da gente, se abrir com os amigos, e não quer dizer isso, pessoal. Mas o fato é que quando a gente fica muito fixado, quando a gente fica muito fixado nas dores, nos problemas, nas dificuldades, né? E aí a vida passa a ser um mar de sofrimentos para a gente, porque a gente só observa da vida o sofrimento, né? Então a gente fica lá ressaltando muito o quanto que a gente está sofrendo e fica falando para todo mundo o quanto que a gente está sofrendo, né? Cultivando a autocompaixão né, se vitimizando perante a vida. E aí o crescimento, o sofrimento cresce, porque tudo que você se detém, ele passa a crescer. Tudo que você dá atenção, aquilo cresce para você, tá? Se você pega um objeto, né? Se você pega essa caneta aqui, se você focalizar a caneta, focaliza a caneta, pode até fazer a experiência aí. O fundo, ele fica desfocado, não é? Se eu focalizo o fundo, a caneta fica desfocada, não é assim? Experimenta e faz o teste em casa, não é? Então, todo mundo com a caneta, com o lápis na mão aí, né? O lápis, caneta. Se você olha, você fica meio vesgo assim, você olha para a caneta, né? O fundo fica desfocado. Se você focaliza o fundo, a caneta fica desfocada. Assim é o bem e o mal. Se você focaliza muito o mal, o bem, ele já fica meio desfocado na sua vida. Se você focaliza o bem, o mal é que fica meio desfocado. Entendeu? Ele ganha, o bem passa a ganhar primazia dentro da sua existência, dentro da sua visão, dentro do seu tempo, dentro da sua energia, do seu interesse, entendeu? E o mal fica lá meio apagado, tá? Assim deve ser a nossa vida, né? Então, ela está falando aqui com Amaro, né? Que também ela estava assim, mas no silêncio e na oração ela conseguiu o roteiro. Então nós também podemos fazer isso, né, pessoal? Ao invés de a gente ficar reclamando, aí você vai comentar, né? É só reclamação, né? Só reclamação. Onde você está? Vai no Facebook e coloca para todo mundo o quanto você está infeliz, o quanto você está isso, você está aquilo. Ora, o esforço que você está fazendo para colocar as coisas negativas que você está colocando, já coloca positivo. Já coloca frases, né? Lembrando que eu estava falando ontem, né? Das frases positivas, já vai mentalizando positivamente, vai mudando a frequência da coisa. A mesma energia que a gente gasta pro lado negativo, a gente vai pro lado positivo. Não é, pessoal? Ok. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? E além do que, passa a ser, a Fátima Lima colocou, né? Parar de reclamar e passar a expressar gratidão, exatamente. Por quê? Porque nós tínhamos é que ser muito gratos na nossa vida.
Porque a gente usufrui de tantos recursos, de tantas possibilidades, e quando a gente foca só no negativo, a gente despreza todas as coisas boas que a gente está vivendo, ou que a gente pode viver, os recursos que a gente usufrui. E a gente fica lá só centrado. E quando a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu não tenho recursos positivos, eu não tenho nada que ajude, eu não tenho nada que... Aí que a pessoa demonstra a cegueira que está tendo. Porque não tem ninguém que não usufrua de possibilidades de crescimento no planeta. E se nós não estamos enxergando as possibilidades que nós estamos tendo, nisso já está aparecendo o meu problema, nisso já está se configurando a minha cegueira espiritual. É aquilo que o Clarencio falou para o André Luiz no nosso lar. Tá? Aí depois que o Clarencio explicou para o André Luiz foi se reajustando, né? Aí o Clarencio repetiu, como é que você está? Melhorzinho? Aí o André Luiz falou assim, eu estou melhor assim, para melhor compreender a vontade de Deus. Tá? Mudou a atitude mental dele. Tá? Você vê como é que os espíritos vão nos educando. Porque às vezes é só questão da gente mudar a chavinha lá. Você não percebeu que você pode mudar a chavinha e sair daquela atitude de má vontade, de pessimismo, de vitimismo e começar a ser mais positivo na vida, né? Olhar a vida com olhos mais positivos, né? Então, pessoal, vamos ajustar o nosso foco, vamos sair do foco do eu estou sofrendo, e vamos começar, né? Inclusive a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque enquanto a gente fica focado só na gente, o quanto a gente é infeliz, tem gente que está sofrendo muito mais ao nosso redor, né? Então vamos nos abrir para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Que fazer de Zulmira? Então aí o Amaro de novo, né? De novo falando aqui para Odila, né? Que fazer de Zulmira, colocada entre nós como um empecilho à nossa verdadeira união? Você vê como é que está o pensamento do Amaro, né? O que eu faço agora com a Zulmira, Odila? Né? Você morreu aí e agora eu estou vendo, né? Você está viva, na verdade, eu também estou. E a gente podia ficar junto. E o que eu faço com a Zulmira agora? Porque agora é minha esposa, casei de novo, né? É isso aí, Toinha. É isso mesmo, tá? Esse é o pensamento, tá bom? Continua assim, ó, participando, escreva coisas boas, participa do estudo. É isso aí, ó. Me sinto mais calma quando assisto vocês. Isso mesmo, tá bom? Vai em frente aí, tá? Conta com a gente, tá bom? Mas fica firme aí, vamos participando, vamos nos envolvendo com o estudo, tá? É isso mesmo. Então o Amado já queria se desvencilhar da Zulmira, né? Falou, o que eu vou fazer com a Zulmira agora, Odila, né? Nós podíamos nos unir, eu, você e tal, e agora tem a Zulmira entre nós, né? Não raciocines desse modo, disse a Odila. Você vê como é que ela está diferente, né? Não raciocines desse modo, não pense assim, né? Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo, né? Ela não permaneceria na tua estrada, amado, sem que houvesse um motivo justo. Você vê como é que ela já está compreendendo? Nós temos que pensar assim. Nós temos que pensar desse jeito. Ah, mas tal pessoa está me perturbando muito. Ora, essa pessoa não estaria na sua estrada sem um motivo justo. Você está aprendendo alguma coisa com essa pessoa. Você precisa aprender alguma coisa com essa pessoa. Ela está te ensinando paciência, está te ensinando compreensão, perdão, tolerância.
Essas pessoas muito difíceis na nossa vida, elas nos ensinam muito, pessoal. E se você se desvencilha dessa pessoa, que você tem todo o direito de querer sair, mas você se desvencilha dessa pessoa, daqui a pouco você acha uma outra, que também vai exigir a mesma dose de compreensão, a mesma dose de, né, de tolerância. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos aprender, nós teremos que aprender. Se não for com uma pessoa, vai ser com outra, parecida com aquela. Vocês entendem? Às vezes a gente troca 6 por meia dúzia, né? Então, exatamente, Adriana. Nada é por acaso, né? Sempre tem um propósito, né? Isso mesmo. Então, ela está dizendo, a Zumira não estaria na sua estrada se não tivesse um propósito, né? Nesse instante, Carêncio abeirou-se do ferroviário e tocando-lhe a fronte com a destra é a mão direita, né? A destra e a sinistra. Eu, por exemplo, sou sinistro. Sinistro é o canhoto, né, pessoal? Vocês não espantem, não. Oh, é sinistro, né? Sinistro é a esquerda, né? Eu sou canhoto, sou sinistro. Eu tenho o destro, que é aquele que usa a direita, né? Então, Clarencio abeirou-se do Amaro, tocando-lhe a fronte com a destra, né? Colocou a mão direita sobre a fronte dele, né? Ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Por quê? Porque o Amaro, ele já tinha feito aquela revisão do passado dele, né? Quando ele se chamava Armando, vocês lembram, né? Ele já tinha feito aquela regressão lá, o Clarencio já tinha feito ele lembrar. Mas agora, em contato com a esposa, ele estava de novo meio que esquecido dos compromissos dele. Porque ele casou em segundas núpcias com a Azumira, porque ela era uma pessoa que ele tinha débitos com ela do passado, lá na Guerra do Paraguai. Né? E que no momento certo apareceu na vida dele, né? Um segundo casamento. Você vê que o segundo casamento também faz parte das programações, viu, pessoal? Um segundo, às vezes um terceiro. A gente tem que parar de ficar julgando as pessoas, né? Então, assim, ele tinha esquecido disso, né? E aí o Clarencio rapidinho fez ele lembrar, né? E aí ele estava ouvindo a Zulmira falar aqui, né? Amado estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, a Odila admiravelmente inspirada, né? Porque certamente os espíritos amigos estavam inspirando ela, né? Estavam ajudando ela. É que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade, de que nos sentimos possuídos, né? Então, o nosso amor lhe deve a bênção da felicidade. Se ela entrou na vida deles, é porque os dois ali devem algo a ela, né? E a felicidade deles, eles poderiam estender a ela, a Zulmira. É difícil a gente pensar isso aqui na Terra, né? Dessa forma como a Odila está colocando, o Amaro está analisando. É difícil, né? Porque o ciúme, a possessividade, tudo isso prejudica muito a gente aqui, a visão muito estreita, né? Mas a Odila já está vendo com os olhos do espírito. E está vendo que algum tempo que ele permaneça com a Zulmira, casado aqui com a Zulmira na Terra, não significa perda nenhuma para ela e para o Amaro pela eternidade. Isso não vai tirar pedaço dele. O fato dele ter relações sexuais com a Zulmira, isso aí não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai... Vocês entendem, pessoal? Quando você começa a olhar pelos olhos do espírito, você começa a relativizar algumas coisas materiais que têm muito menos importância do que as coisas eternas, do que as necessidades do espírito.
Então ela se sentia ainda amando o amado. O amado também amava profundamente Odila. Mas ela está cedendo para que ele seja feliz com a Zulmira durante os anos que ele puder ser feliz com ela. E ela vai ajudar eles a serem felizes durante o tempo que eles puderem ser felizes na Terra. Vocês entendem? E depois ele pode voltar para os braços da Odila quando desencarnar. Se o amor deles, né, for grande mesmo, ele pode retornar para os braços dela. Né? Assim é a visão espiritual, né? E a gente precisa começar a desenvolver essa visão, senão a gente desencarna, a gente vai ser mais um ou mais uma a ficarmos obsediando os nossos parceiros aqui na Terra, sem querer sair de casa. Gente, tem aos milhões isso no planeta. Pessoas que desencarnaram e por que não cultivar esse tipo de pensamento, o pensamento baseado no conhecimento espiritual, permanecem longos anos ou longas décadas apegados ainda à família que ficou brigando com o segundo casamento, né, do seu viúvo, da sua viúva, né, e fica lá, né, criando problemas às vezes para a família, né, sem precisar, né, por falta de entendimento espiritual. Por isso que é importante a educação espiritual, a educação do espírito, né? Esse tipo de estudo é muito importante isso, né? Tá? Para que a gente possa começar a entender como que os espíritos amigos pensam, como que eles olham a nossa vida, as nossas relações aqui na matéria, né? Certo? A Mariana Marques colocou: fico muito feliz quando estou com pensamento negativo e lembro da doutrina espírita e tudo muda para melhor. Né? Aí você vai para muda o tipo de pensamento, né, Mariana? Sai do negativo e começa a olhar com outros olhos, né? É isso aí. É isso mesmo. Então vamos lá. Temos uns minutinhos ainda, né? Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Sim, sim. Aprovava agora o interlocutor. Quer dizer, o Amaro, diante da lógica da Odila, né? Diante da lógica da Odila, diante da inspiração dela ali, ele está se dobrando à evidência, né? Da necessidade de aceitar aquelas dificuldades como necessidades de melhoria de todos, né? Sim, sim, aprovava agora o interlocutor de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Né? Por quê? Porque o Clarencio estava com a destra ali na fronte dele, fazendo ele lembrar lá da época do Paraguai, da Guerra do Paraguai. Então ele estava ouvindo a Odila e vendo as imagens. Aí ele estava se curvando à evidência, né, de que ele precisava compreender a Zulmira também. Então. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina. Evelina é filha da Odila, né? Cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Então, olha que bonito, né? O que a Odila está falando? Olha, interpretemos, amado, interpretemos a Zulmira como uma filha nossa, como uma irmã da Evelina. A Evelina ainda está encarnada lá, né? É filha da Odila e do amado. É como se ela fosse uma irmã da Evelina. Cuida dela desse jeito. Né? Que você deve encaminhar para o bem. Né? Como uma filha que você deve encaminhar para o bem. Às vezes caprichosa, né? Inconsequente e tal, mas você vai tentando encaminhar para o bem. Uma filha muito querida, né?
O lar não é apenas o domicílio dos corpos. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, né? Dos corpos, da parte sexual satisfeita, né? Dos instintos satisfeitos. Não é. É também, mas não apenas isso, né? É o ninho das almas. Somos almas acima de corpos, né? Nós somos, acima de tudo, almas. E utilizamos corpos temporariamente, esse corpo material, não é? Em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Então, através do uso desse corpo, através da bênção do lar, do aconchego do lar, que nós vamos desenvolvendo as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Essas asas aí, pessoal, é o conhecimento e a moralidade. São as duas asas, o sentimento e o conhecimento, né? Não é a asa de anjo, não. Nenhum de nós vai desenvolver a asa, né, como a imagem tradicional, né, da teologia tradicional aí, né? Ninguém vai ganhar. Nós vamos ganhar as asas do Espírito, é o conhecimento e o amor. São as duas asas, né, que geram uma moralidade do nosso comportamento, que é a moral do Cristo, não é? Tá? Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Né? Ok, pessoal? Não ficar brigando com a vida, como a gente já falou, né? Não ficar brigando com a realidade, não ficar brigando com as pessoas, rebelde perante a lei divina, perante a vida, perante os problemas. Isso só agrava os problemas, ficarmos brigando com a realidade. E muitas vezes nos deprimimos, nos angustiamos. Não, não vamos por aí, né? Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Né? Nós não passaríamos pelo que estamos passando sem motivo, pessoal. Nós não passaríamos pelo que estamos passando sem motivos justos, sem que aquilo fosse uma necessidade para a gente. Ninguém está sofrendo por acaso, ninguém está sofrendo sem precisar. Todos nós temos necessidades de sermos provados, de exercitarmos as virtudes superiores. Todos nós. Não tem ninguém que se exima a isso. Tá? Não quer dizer que nós vamos aumentar os nossos sofrimentos. O Alexandre falou que eu tenho que sofrer para evoluir, então eu vou aumentar meu sofrimento. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Já chega. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os tormentos voluntários, né? Já chega aqueles naturais da vida. Não vamos criar mais sofrimentos para a gente. Não vamos criar, né? Não vamos criar mais sofrimentos, mais do que a gente já tem, tá? Mas vamos deixar de brigar com a vida quando nós formos provados, né? Ok? Todavia, ponderou o moço triste, né, o amado, sabes quanto te amo? Aí ela respondeu, não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Né? Então, uma cena bonita, né? Eu vou lendo aqui, uma cena bonita, né? E isso aqui representa todos nós, pessoal. Isso aqui representa todos nós. Se não passamos por isso, um dia vamos passar, mas todos nós já passamos, de certo modo, por esse tipo de situação, né? E vamos passar também, né? Então isso aqui representa
Nós, enquanto seres humanos, né? Quando perdemos alguém, né? Um parceiro, uma parceira, né? E eles estão reafirmando o amor que eles possuem. Né? O amado está reafirmando o amor que sente por ela está reafirmando o amor que sente por ele. Na verdade, um está tranquilizando o outro. Né? O amado está dizendo, eu te amo. Você está aí, eu estou aqui, mas eu te amo. Você sabe que eu te amo. E ela está dizendo, olha, você sabe do meu sentimento também, amado. Né? Eu também te amo muito. Então, nada mudou. Né? É aquela hora que ambos se acalmam, porque percebem que a morte não destruiu o amor, não o separou de fato. Né? Então isso é muito bonito. Né? Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho do oásis fechado? Como assim o brilho do oásis fechado? O oásis é aquela região com água, com sombra, com algumas tamareiras, com algum, né? O oásis é aquela região gostosa no meio do deserto, né? Ao redor só tem deserto. O que ela está querendo dizer é assim, olha, valeria a gente viver o nosso amor de qualquer jeito, estando no meio de um deserto, fechados ali num deserto? Ou seja, tem outras pessoas que a gente precisa ajudar, tem outras pessoas com as quais a gente precisa conviver, a gente precisa reerguer essas pessoas, não é? Então nós não vamos ficar fechados como num oásis em meio ao deserto. Nós vamos estar no meio das necessidades. Então vamos viver o nosso amor. Como é possível viver hoje? Você aqui, eu aí, né? Eu aqui, você aí, né? E vamos lembrar que em torno de nós não deve ser um deserto, deve ser a convivência com as outras pessoas, né? A necessidade dos outros é importante também para a gente, né? Então, ok, pessoal, tá ficando claro, né? Né? É só para terminar esse parágrafo aqui, né? É, serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passam por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento a pretexto de conservar a aventura só para si? Né? Então a gente pode viver aqui na Terra a possibilidade de um romance marido-mulher, né? É, a vida em família, né? Que pode ser muito agradável, muito positiva. Muitos acabam caindo na tentação de viverem apenas o prazer matrimonial ou o prazer na família, esquecidos da família universal, esquecidos dos imperativos da caridade, esquecidos de renunciar um pouquinho apenas àquela satisfação egoística para dar um pouquinho do tempo na semana para um trabalho assistencial, para um trabalho mediúnico, para uma reunião pública de palestra e passe, né? Em que você deixa muitas vezes o aconchego de casa, você deixa a convivência do parceiro, da parceira, quando ambos não vão, né? Porque às vezes ambos vão juntos para a casa espírita, vão juntos para o trabalho de caridade, né? E isso é muito bom, ou seja, saem do aconchego de casa e vão compartilhar da alegria que lhes move no íntimo para as pessoas que estão necessitadas no caminho, né? Então isso é extremamente importante, né? Porque a gente tem a tentação de ficar ali presos ao ninho doméstico, né? Presos às delícias da família, às delícias do lar, enquanto tantos estão implorando migalhas da nossa felicidade, migalhas do nosso conhecimento, migalhas da nossa energia, né? Migalhas da nossa atenção, né?
Então, são coisas para a gente pensar, né, pessoal? É, renovemo-nos, amado. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos, valorizando o tempo e a vida, né? Então, é isso aí, né? Para terminar aqui, nós vamos finalizar aqui, né? Continua esse capítulo, nós vamos precisar ainda da semana que vem para terminá-lo, né? Mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente não estender demais, né? Quanta coisa importante, não é, pessoal? Em tão poucas palavras, né? Sintetizados aqui, quantos deveres nossos sintetizados em tão poucas palavras que a Odila, muito inspirada, disse para o amado, né? Que importante, né, pessoal? Nós temos que gravar isso para sempre no nosso coração, né? Na nossa memória, para não esquecermos nunca, né, desses ensinamentos que o André Luiz nos traz, para quando a gente precisar, e nós precisamos sempre, né? Se nós soubermos avaliar, nós precisamos sempre disso, né? No dia a dia. Então vamos novamente fechar os nossos olhos, abrirmos os olhos da alma e muito gratos pela oportunidade da noite, muito gratos pelas informações que o Espiritismo nos traz, pelas informações que André Luiz nos trouxe, que Chico Xavier, no seu trabalho de renúncia, de desprendimento, de disciplina, nos trouxe através da sua mediunidade abençoada e que nos faz tanto bem, nos traz tantas possibilidades de mudança e que nós somos, Senhor, muito felizes por podermos estar contigo, por podermos usufruir dessas bênçãos maravilhosas. Abençoa, Senhor, novamente a todos nós e a todos que estão conosco. Que os sofredores tenham, assim como nós, atenuadas as suas angústias, suas tristezas e saído daqui também com uma impressão mais suave da vida, mais positiva, para também encontrarem mais paz na sua caminhada. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela participação. Muito obrigado pelas vibrações, tá bom? Tenha um excelente final de semana e estaremos juntos aí na terça-feira de manhã, se Deus quiser, tá bom? Um abração, até mais.